Fala galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre as leis das reações químicas. Para falar das leis das reações químicas, eu trago aqui o cenário histórico. A ciência, ela estuda o que? Os fenômenos naturais, desde o início, que são transformados em leis, modelos e teorias. Como que esses fenômenos são transformados em leis, modelos e teorias? Através da metodologia científica. Mas naquela época, no século 14, 15, 16, eles utilizavam apenas um processo, que era o processo de experimentação. Então eles pegavam determinadas matérias, colocavam em contato com a outra, colocavam fogo, misturavam com água. Então eles faziam experimentações e dali eles tiravam teorias, leis, certo? Uma dessas teorias é a teoria do flogisto. Ele diz o seguinte nessa teoria: a teoria do flogisto surge com a suposição de que todo combustível contém em seu interior entidade. Olha só, dentro do combustível tem uma entidade, tome cuidado, tá? E essa entidade é constituída de luz e calor. Bom, o que ele quer reproduzir com essa brincadeira toda que eu falei para vocês aí? No caso, você tem lá um carvão. Quando você queima o carvão, você vira cinzas. Mas para ele virar cinzas, ele liberou o que? Luz e calor. Luz e calor, para a teoria do flogisto, é exatamente o flogisto. Então você consegue perceber que, partindo do processo de experimentação, ele descreveu essa teoria. Essa teoria ela é muito limitada, vocês sabem disso, mais do que eu até. Bom, se ela é limitada, ela foi por água abaixo, mas ela deixou aí, ela serviu para alguma coisa. Para que ela serviu? Ela serviu apenas para explicar o fato de uma substância ser melhor combustível do que a outra, ou seja, de forma comparativa. Você tem combustíveis que servem melhor do que outros combustíveis. Beleza? Beleza. Dando continuidade. Partindo desse processo de experimentação, se escreveram leis também, No caso, elaboraram leis. Vamos falar de uma forma mais tranquila. O processo de elaboração dessas leis surge também do processo de experimentação. Você vai experimentando e vai observando determinados comportamentos. As leis das reações químicas, elas surgem desse processo de experimentação. Partindo desse processo de experimentação, você tem o quê? Você tem a partição das leis das reações em duas principais leis. As leis ponderais, que envolvem massa, e as leis volumétricas, que envolvem volume. Essas leis volumétricas receberam o nome Lei de Gay-Lussac, no caso em homenagem ao cara que descobriu o comportamento desses gases. Beleza? Beleza. As leis ponderais envolvem determinadas quantidades de matéria, massa, exclusivamente massa. Se você olhar, as leis ponderais relacionam as massas. E aí você tem três teóricos homenageados também. Lei de conservação das massas, Lei de Lavoisier. Lei das proporções constantes, Lei de Proust. Lei das proporções múltiplas, Lei de Dalton. Certo? Cada um com sua nomenclatura, só para homenagear um cientista ou outro. Beleza? Beleza. Vamos começar pelo começo. Lei de Lavoisier, ou Lei de Conservação das Massas. Olha o que ela fala. A soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos, quando a reação química ocorre em um sistema fechado. O que ele está dizendo aí, professor? Ele está dizendo exatamente isso. Você tem A reagindo com B. Então eles são os meus reagentes. Reagentes. Certo? A reagindo com B, eles são os meus reagentes. Formando C. C é o meu produto. Show, galera. C é o meu produto. O que ele quer dizer? A massa de A mais a massa de B tem que dar exatamente igual à massa de C. Vamos colocar um valor aqui para você entender isso aí. Vamos lá. 2 gramas de A mais 6 gramas de B. Adivinha quanto de C vai ser formado em um sistema fechado? 8 gramas. Bem simples mesmo, só para você saber. O que é isso? A soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos quando a reação ocorre em um sistema fechado. E aí eu preciso destacar isso aqui, ó. Sistema fechado. O que é um sistema fechado, professor? Não sei. Sistema fechado é um sistema onde há apenas troca de energia, não há troca de massa, beleza? E um sistema aberto? Troca de massa e troca de energia. E um sistema isolado? Não há troca de massa e não há troca de energia, beleza? Beleza. Aqui eu tenho um processo reacional que é importante a gente falar. Formação da água, galera. H2
mais O2 formando H2O. Beleza? Beleza. Agora observa só. Se eu coloco 4 gramas de hidrogênio gasoso, reagindo com 32 gramas de gás oxigênio. Beleza. Quanto que vai ser produzido de água? É simples, é só você somar 32 mais 4. 32 mais 4 vai dar exatamente 36. Isso tem que ser considerado em um sistema fechado. Beleza? Vamos continuar. Vou passar um exercício aqui só para a gente visualizar como que isso pode cair em uma prova. Olha isso aqui. Para verificar a lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada a seguir. Bom, se ele quer, olha esse exercício aqui, pelo amor de Deus. Se ele quer realizar, né, a experiência de Lavoisier, eu já posso falar e matar essa questão a pau. O sistema está aberto, jogador, não tem como comprovar a lei de Lavoisier, porque a lei de Lavoisier, olha o que é colocado aqui, ó, como principal situação. Ó, a soma das massas dos reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos quando a reação ocorre em um sistema fechado. Aqui, ó, a reação acontece num sistema aberto. Os gases vão sair no processo reacional. Se os gases vão sair no processo reacional, não tem como você ter o controle da massa. Esse sistema é um sistema aberto, está tendo troca de massa, está tendo troca de calor. Vamos ver a alternativa, só para marcar mesmo. Terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor. É lógico que é menor, saiu vapor, né? Saiu gás, né? Justificando o ocorrido, a lei de Lavoisier só pode ser verificada se o experimento for realizado. Falei, jogador, você domina a bola e bate para gol, né? Sem medo de ser feliz, cara. Sem medo de ser feliz. Aqui joga muito. Vamos lá. Bom, só que, peraí, vai com calma. Você está falando da lei de Lavoisier, professor? Estou falando da lei de Lavoisier. Ele não tem nenhuma contradição? É lógico que tem. Todo mundo tem uma contradição. Tem um cara lá, fala assim, professor é chato pra caramba, né? Então tá aqui, ó, contradição. A contradição de Lavoisier é Einstein. Einstein fala o seguinte, presta atenção. A energia, ela tem massa. E agora? Meu Deus do céu, eu tenho que considerar que ao transformar a matéria, a energia tem massa. Lá em Lavoisier, você não considera energia, porque a massa inicial vai ser igual à massa final. Já em Einstein, você vai ter que considerar no processo de transformação que a massa inicial não vai ser igual à massa final. Por quê? Ela vai ser menor, porque uma parte dessa massa virou calor. Ah, professor, se ela virou calor, você tem a teoria relativista aqui no caso, que fala justamente que a energia tem massa. Beleza? Então aqui a contradição de Einstein é justamente que no processo de transformação da matéria, você tem que considerar o que? O calor. Porque o calor tem o que? Tem energia. E energia tem massa. Beleza? Vamos dar continuidade. Bom, falamos sobre a lei de Lavoisier e falamos sobre a contradição de Einstein, a lei de Lavoisier. Beleza. Vamos falar agora sobre a lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Algumas bibliografias trazem assim, ó, lei das proporções fixas. É a mesma coisa, beleza? Não muda absolutamente nada. Mas o que essa lei das proporções fixas quer mostrar pra gente? Olha essas experiências aqui, ó. Experiência 1. 1 grama de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. Beleza. Então, manteve-se constante aqui, ó. O processo constante que eu digo a massa, né? Massa dos reagentes igual a massa dos produtos. Não houve excesso porque a proporção é determinada. 2 gramas de hidrogênio para 16 gramas de oxigênio formou 18 gramas de água. Opa, a mesma coisa. A massa presente do lado dos meus reagentes foi igual à massa presente do lado dos meus produtos. 4 gramas reage com 32 gramas de oxigênio, produzindo... Opa, o que eu estou fazendo aqui, professor? É a lei das proporções constantes. Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, eu dobro a quantidade de oxigênio e eu dobro a produção de água.
Se eu quadriplicar a proporção de hidrogênio, eu vou quadriplicar a proporção de oxigênio e vou quadriplicar a proporção de água. Ah, professor, e se eu dobrar só uma, você vai consumir dentro da proporcionalidade, porque existe uma razão entre a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. São 2 mols, só para a gente lembrar do conceito de mol, na época não existia, mas são 2 mols de hidrogênio para cada 1 mol de oxigênio. São 4 gramas de hidrogênio para cada 32 gramas de oxigênio. Essa proporção ela é fixa, ela não varia, ela é constante. Beleza? Então, quando você dobra a massa do hidrogênio, você dobra também a massa de oxigênio e, consequentemente, você vai ter o dobro de massa de água. Beleza? Essa é a lei das proporções, o quê? Das proporções constantes ou fixas. Isso vai gerar o quê? Ao você dividir uma experiência pela outra, você vai ter uma proporção em massa determinada. Olha só, se eu relacionar hidrogênio com oxigênio, com a primeira reação e a quarta reação, você vai ter 1/8. A segunda com a quinta, 1/8. Se você relacionar a terceira, 1/8. A sexta, 1/8. O que ele quer dizer com isso aí? Olha só a lei de Proust. Um composto contém sempre 2 ou mais constituintes em uma proporção em massa fixa. Olha só, se você não tem, um composto contém sempre 2 ou mais constituintes em uma proporção em uma massa fixa. O que é isso, professor? Não entendi. Aqui, jogador, massa fixa. Se você adiciona uma quantidade a mais de oxigênio, essa quantidade não vai reagir, ela vai sobrar na parada. A proporção é 2 para, no caso, 16. Sobra quanto aqui? Sobra 4 gramas, porque a proporção é 1/8. Aqui, 1/8, aqui 1/8, aqui 1/8, aqui 1/8. Tudo vai ser 1/8. Então o que sobra lá é o excesso. Essa proporção é uma proporção constante. Beleza, galera? Agora vamos observar se vier na forma de porcentagem. Também vai ser fixa. Observa só. Massa de água, 100%. Para todos vai ser 100%. E vai ser fixa também para quê, professor? Olha só. Fixa para hidrogênio. Se falar de água, 11,11% da massa da água é de hidrogênio. Como 88,89% vai ser de oxigênio. Essa proporção é uma proporção fixa. Ela não sofre variação. Por isso que ele fala, um composto contém sempre 2 ou mais constituintes em uma proporção, em massa fixa. Tem que ficar claro isso na sua cabeça. A proporção ela é fixa, independente da quantidade, independente da massa presente. Olha só, se eu dobrei 11%, aqui 88,88, certo? Essa é a lei das proporções fixas. Vamos para a terceira lei ponderal. A terceira lei ponderal fala assim, lei de Dalton. Eu também posso chamá-la de lei das proporções múltiplas. Eu vou dar um nó na sua cabeça agora, um nó geral. Por quê? As leis das proporções múltiplas envolvem outras substâncias. Eu não estou falando mais só e somente de água. Eu estou falando também, por exemplo, da formação de peróxido. O que é isso? Se você mantém constante a massa de hidrogênio e sofre uma variação na massa de oxigênio, você pode ter a formação de uma substância diferente. Porque a água é H2O e o peróxido de hidrogênio é H2O2. Ah, professor, então o que acontece? Eu posso ter na mesma reação a produção de dois produtos, dependendo da proporção. O que é isso? Dependendo da proporção. Ou seja, aqui eu tenho a lei das proporções múltiplas. Professor, então depende da proporção. Para cada uma das substâncias eu vou ter uma proporção. É exatamente isso. Se você mantém fixo para oxigênio, vamos manter fixo aqui para hidrogênio novamente, você vai ter uma outra relação, porque aqui só está fixo o hidrogênio, tá? Mas se você manter hidrogênio fixo aqui, 4 gramas
e 4 gramas, você vai ver que com 32 gramas de oxigênio você vai produzir 36 gramas de água. Mas com 64 gramas de oxigênio você vai produzir 68 gramas de peróxido de hidrogênio. Então tem que ficar atento a isso aí. Mas o que ele fala? Dois elementos se unem para formar compostos diferentes. Acabei de falar, H2 com O2, hidrogênio e oxigênio. Eles vão se unir e eles podem formar duas substâncias diferentes. Fixando-se a massa de um dos elementos, as massas variáveis do outro elemento originam uma relação de números inteiros e simples. O que é isso? Se você dividir aqui, ó, esse cara por esse cara, você vai ter uma proporção de um número inteiro e simples. Professor, então se eu dividir 1/8 por 1/16, eu vou ter o quê? Vou ter 2. A mesma coisa, 16 dividido por 8, 2. Se você dividir 64 por 32, 2, número inteiro, certo? Aqui ele coloca meio, no livro de vocês ele coloca meio, mas é um número inteiro, beleza? Tem que ficar gravado na sua cabeça, beleza? Bom, e por último, a lei volumétrica de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac ela é utilizada somente para gases, galera, indiscutivelmente, somente para gases. Nas reações, a soma dos reagentes não necessariamente será igual à soma dos produtos. O que ele quer dizer com isso? Se eu tenho um volume de oxigênio reagindo com 2 volumes de oxigênio, não tem que dar 3, jogador. Não tem que dar 3, tá? É isso que fala o segundo ponto aqui, ó. Nas reações, a soma dos reagentes não necessariamente devem ser igual à dos produtos, certo? Há uma relação de números inteiros e pequenos entre os volumes dos gases participantes de uma reação. O que é isso? O volume ele não tem como ser 0,5. Ele vai ser sempre inteiro. Um volume, 2 volumes. 2 volumes, 3 volumes, 1 volume. O que ela quer dizer então nessa lei? É a última parte da nossa aula, galera. A última parte, graças a Deus. Em uma reação química, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos nas mesmas condições. Isso aqui, ó, é exatamente o que Gay-Lussac determina, tá? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, formam uma porção de números inteiros e pequenos. Então não tem como você ter aqui, ó, meio, não tem como você ter 1,5, não, vai ser números inteiros e pequenos. Beleza? Fechou, galera? Muito obrigado, um beijo e até a próxima.